Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa aula de matemática. Nós vamos colocar a data. Hoje são 27/10/2021. Vocês poderão consultar o livro de vocês, tá? Essa é a nossa matéria de matemática. Nós temos o conteúdo que vai ser abordado hoje na nossa aula na página... A partir da página 178, que são os números expressos na forma decimal, tá? Mas nós vamos observar, principalmente, a página 181. 181 do livro, tá? Página 181, certo? Professora, mas o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a representação decimal dos números. Sim! Quem está me acompanhando lá no presencial sabe que a tia Vanessa tem falado muito sobre os números são muito parecidos, eles só são colocados de maneiras diferentes em determinadas situações. Que a partir da fração a gente faz a porcentagem, a partir da porcentagem a gente faz os números decimais e eles vão se entrelaçando, né? Dei um exemplo para vocês, por exemplo, deste número aqui, ó. 60%. Como que eu expressaria isso em fração? Eu posso expressar ele assim, ó. 60%. Mas eu posso também expressar esse número aqui, ó, como uma forma decimal, que é o 60, eu conto 1, 2, 1, 2. Coloco um zerinho aqui, ó. Esse aqui é o 60 centésimos. Esse aqui é o 60 centésimo. Esse aqui é o 60% de um valor. Mas eu posso expressar essa fração também fazendo a simplificação dela. Aqui, ó, pelo número 2. Ela teria essa representação. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Isso equivale à fração 3/5. Então, eu tenho sim como representar um valor de formas diferenciadas, né? Esse valor aqui, se for em conversão monetária, vai ser 60 centavos, né? Então, a gente precisa entender como é que nós vamos utilizar o número e em qual situação que eu posso colocar os meus números, né? Por exemplo, eu uso o valor em porcentagem. Eu quero 15% de desconto na minha compra à vista. Essa aqui é a conversão que eu faço para utilizar de desconto, né? Ou de juros. O banco usa muito isso aqui, né? Eu não posso usar os números decimais aqui nessa estratégia, né? Então, cada número ele vai ser convertido de acordo com a sua função, tá? Na página 181 do livro de vocês, fala sobre décimos, centésimos e milésimos. Observe a quantidade de partes iguais em que cada figura a seguir foi dividida e como podemos representar as partes coloridas de cada uma. A primeira figura, ela foi dividida em 10 partes iguais e cada parte corresponde a 1/10. Então, quando nós dividimos em 10 partes, cada uma parte, significa que é 1/10, tá? Se ela for dividida em 100 partes, cada uma dessas partes eu vou chamar de 1/100. Se ela for dividida em 1000 partes, cada uma dessas partes eu vou chamar de milésimo. Como é que eu represento isso? Isso aqui é bem simples de ser representado, porque a gente faz isso aqui com as frações,
aqui, ó. Suponhamos que eu tenho... Aí na figura de vocês têm uma parte colorida de amarelo, que ela representa 5 partes. Então, ela é 5 de 10. Na segunda figura, vocês têm 9 partes de 100. Né? E na terceira figura, vocês têm 47 partes de 1000. Não sei se vocês estão olhando no livro, tá? Se eu tenho 5 partes de 10, eu posso transformar isso aqui num número decimal. Como que eu transformo isso aqui em um número decimal? Aquele número que eu utilizo usando a vírgula. A parte fracionária é essa, 5 partes de um total de 10. No caso do centésimo, são 9 partes de um total de 100. E aqui do milésimo, 47 partes de um total de 1000, tá? Já vai apagar aqui pra gente ganhar um espacinho aqui no quadro, porque esse quadro é muito pequenininho. Ó, vou copiar aqui de novo para vocês verem em tamanho maior. O que é a representação decimal desse número aqui? O que eu faço? Eu sempre vou observar, um truque que a gente tem é utilizar a quantidade de zeros que esse número apresenta. Se ele apresenta um zero só, é uma casa que eu vou pular. Se ele representa 2 zeros, se ele apresenta 2 zeros, eu vou ter 2 casas a serem puladas pela minha vírgula. E se eu tenho um número com 3 zeros, que é o caso do número 1000, não sei se vocês conseguem ver aí, acho que sim, né? A gente vai ter a contagem feita na casa das vírgulas em 3 casas, tá? Como que eu vou utilizar a transformação? Eu pego o meu numerador, nesse caso é o número 5, e vejo quantos zeros tem aqui. Ele tem só um, né? Então aqui, ó, eu já expliquei isso lá no nosso presencial, mas vou explicar aqui também. Todo número, ele apresenta uma vírgula imaginária. E essa vírgula imaginária, ela mora atrás do número, tá? Tanto faz eu falar que esse número é o 5, assim ou assim, com essa representação do zero aqui do ladinho, tá? Se você for fazer uma prova, por exemplo, e a tia colocar para você que você tirou a nota 4, eu vou representar dessa forma, o 4.0, né? O 4,0 é a mesma coisa de utilizar esse número natural. Então, aqui, ó, essa vírgula atrás do número, ela não tem valor se ela não for seguida de nenhum número decimal. Como não tem nada complementando aqui, ela fica escondida. Mas ela existe, tá? Quando eu quero representar esse número aqui de forma decimal, o que eu faço? Eu conto quantos zeros tem no número de baixo. Ah, só tem um zero? Então, eu pego a vírgula que está aqui imaginariamente, né? E passo ela para frente, uma casa. Só que a vírgula, ela tem uma importância muito grande. Ela não caminha sozinha, ela tem medo de ficar sozinha. Então, quando ela fica sozinha, o que ela faz? Ela pega aquele número zero que estava aqui e passa para frente. Ela nunca vai ficar sozinha, tá? Se não tiver nenhum número aqui para complementar, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que ser acrescida de zero, tá? Olha esse caso aqui, ó, do número 100. Eu vou colocar o número 9, que é o meu numerador, aqui da fração, certo? Como que eu vou transformar isso aqui em um número decimal, né? No caso, centesimal, né? Ó, vou contar 1, 0, mais 1. Então, tem 1, 2. 2 zeros. Então, eu tenho que pular 2 casas, porque são 2 zeros. A vírgula, ela mora aqui, eu vou pular uma casa. Beleza. E cadê a outra? Ah, antes de fazer essa outra casa, o que a tia vai ter que fazer? Complementar. Precisa ter 2 casas aqui, ó, para ela poder pular, porque ela não pula sozinha. Então, eu vou pular uma e vou colocar um outro valor. Toda vez que faltar número, você acrescenta um zero. Agora, eu já tenho 2 casas, ó. 1, 2. Vou colocar a vírgula. Ela pode ficar sozinha? De jeito nenhum, ela tem medo, né? Então, vamos colocar mais uma. Essa aqui é a representação
decimal desse valor, tá? Agora, olha o número 47. Vou colocar ele aqui. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Eu tenho que pular. 1, 2. Cadê a terceira? Vou fazer, ó. Colocando um zero. Agora já tem 3. Vou pular 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Ela estava aqui, ela vai pular 1, 2, 3. Na terceira casa, como ela está sozinha, eu vou colocar o número 0. Como que eu leio este número? Eu falo este valor e penso, se tem uma casa só atrás da vírgula, é decimal. Então, eu vou falar 5 décimos. Se tem 2 casas atrás da vírgula, eu leio centésimos. Então, é 9 centésimos. Se eu tenho 3 casas atrás da vírgula, eu leio 47 milésimos, tá? Então, essa aqui é a quantidade, a gente vai lembrar dos números da fração. Se tem uma casa, décimos. Se tem 2 casas, centésimos. Se tem 3 casas, milésimos, tá? Então, aqui seria 5 décimos, 9 centésimos e 47 milésimos, tá? Se a tia tá dormindo ainda, acorda muito cedo porque tá falando coisa errada, né? Então, é assim. Então, aqui seria 5, ó, uma casa só. Décimos, é assim que se escreve. Décimos, tá? Com a letra C. 9 centésimos. Centésimos, olha o acento. E aqui é com S, tá? Começa com a letra C. E aqui aonde tem o som de Z, não é Z, é S, tá? E aqui 3 casas, número 47, vou colocar ele aqui. 47 milésimos. É assim que você lê, tá bom? Vocês têm uma atividade para ser feita na página 181. Vocês vão fazer apenas hoje a número 1, tá? Então, vocês vão fazer a número 1. Vou anotar aqui no quadro para vocês. Fazer atividade número 1, página 181. Certinho? Fazer a número 1 da página 181. Um beijo para você. Bom trabalho. Tchau.